Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos. Estamos iniciando aqui no canal mais um podcast Lições Bíblicas Dominical. São lições que a gente está trazendo aqui todo domingo e nós estamos iniciando com as lições da CPAD. É uma revista das Assembleias de Deus. E essa lição é do primeiro trimestre de 2014, com o comentário de Antônio Gilberto. Então nós vamos falar hoje sobre o seguinte título: O livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito. Então, se você já está gostando do nosso tema, então fique ligado com a gente, nos ajude a impulsionar esse vídeo para que o YouTube ofereça para mais pessoas. É simples, é fácil, que você possa contribuir conosco. Você pode estar, primeiramente, se inscrevendo no canal, acionando o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. Também não deixe de deixar o seu gostei para que o nosso vídeo tenha relevância aqui no canal. Também compartilhe o link desse vídeo com seu amigo e conhecido, com aquela pessoa que você sabe que ama estudar a palavra de Deus. Então, a lição de hoje, ela foi estudada no dia 5 de janeiro de 2014. Então vamos iniciar agora. Te convido a pegar a sua Bíblia, um papel e uma caneta e estudar conosco sobre o livro do Êxodo. O nosso texto áureo está escrito em Gênesis capítulo 50 e o versículo 25, que diz: E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Verdade prática. Os propósitos de Deus são imutáveis e se cumprirão no tempo determinado por Ele. A leitura bíblica está escrita no livro do Êxodo, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que diz: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidade de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Neste trimestre, estudaremos o segundo livro das Escrituras Sagradas, Êxodo. Nesta primeira lição, destacamos a aflição pela qual o povo hebreu passou no Egito por 430 anos. O povo escolhido do Senhor foi cruelmente oprimido por Faraó. Porém, Deus jamais se esquece das suas promessas.
Ele vela por sua palavra. Diante das atrocidades cometidas por Faraó, os israelitas clamaram a Deus. O Senhor ouviu a aflição do seu povo e enviou um libertador para redimi-los. Veremos ao longo das lições que o livro de Êxodo é o livro da redenção efetuada pelo Senhor. Primeiro tópico: o livro de Êxodo. Em primeiro, seu propósito. O vocábulo Êxodo significa saída. O livro de Êxodo foi escrito por Moisés e, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito. Este livro figura a redenção. Segundo o dicionário Wycliffe, o conceito de libertação da morte, da escravidão e da idolatria é encontrado ao longo de todo o livro. Em segundo, a escravidão. O livro de Êxodo foi escrito entre 1450 e 1410 a.C. Nesse livro, vemos como os hebreus foram duramente afligidos por Faraó. Está escrito em Êxodo, no capítulo 1, o versículo 14. Como escapar de tão grande opressão? Para os israelitas, seria impossível. Somente Deus poderia resgatá-los e libertá-los do jugo do inimigo. Somente o Pai também poderia ter nos resgatados do pecado e do mundo. Cristo morreu na cruz para nos libertar do poder do pecado. Ele morreu em nosso lugar. Em terceiro, clamor por libertação. O povo hebreu, ao ser cruelmente oprimido pelos egípcios, em grande angústia, clamou ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ouviu o Senhor o gemido do seu povo. Está escrito em Êxodo, no capítulo 2, o versículo 24. Não desanime, o Senhor ouve suas súplicas e está atento às suas dores. Deus já estava providenciando um libertador para o seu povo. Como nos ensina a verdade prática desta lição, os propósitos de Deus são imutáveis e se cumprirão no tempo determinado por Ele. Segundo tópico, o nascimento de Moisés. Em primeiro, os israelitas no Egito. Eles frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, e a terra se encheu deles. Estas mesmas bênçãos Deus tem hoje para a sua igreja. Observe com atenção as seguintes palavras do texto bíblico de Êxodo, capítulo 1, e o versículo 7. Frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se. Atos 9, 31. Lucas 14, 22 e 23. Este foi um crescimento vertiginoso. Que Deus nos faça crescer na igreja em quantidade e qualidade. Fortalecidos grandemente. Na esfera espiritual, uma igreja deve sempre fortalecer-se em Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 10. Filipenses, capítulo 4, e o versículo 13. Lembremos-nos sempre de que a nossa fonte suprema e abundante de poder é o Espírito Santo. Efésios, capítulo 3, versículo 16. E Zacarias, capítulo 4, e o versículo 6. A terra se encheu deles. A igreja precisa se encher não só em determinado distrito, município, estado, região, país e continente, mas em todo o mundo. Marcos capítulo 16 e o versículo 15 e Atos capítulo 1 e o versículo 8. Reflexão. Os propósitos de Deus são imutáveis e se cumprirão no tempo determinado por Ele. Comentário de Antônio Gilberto. Em segundo, um bebê
é salvo da morte. Preocupado com o crescimento dos hebreus, Faraó deu uma ordem às parteiras no Egito para que todos os meninos israelitas recém-nascidos fossem mortos. Porém, as parteiras eram tementes a Deus e não mataram as crianças. Está escrito em Êxodo, capítulo 1, versículo 17 e o 21. Então Faraó voltou à cena macabra, ordenando aos egípcios que todos os meninos dos hebreus fossem lançados no rio Nilo, a fim de que se afogassem ou que fossem devorados por crocodilos. Êxodo capítulo 1 e o versículo 22. Isso mostra o quanto esse rei era cruel e maligno. Atualmente, esta atrocidade está generalizada. Muitas crianças estão sendo mortas, vítimas do aborto. É um infanticídio generalizado e legalizado pelas autoridades. O bebê Moisés foi salvo da morte porque seus pais eram tementes a Deus. Precisamos de pais verdadeiramente cristãos para que possam zelar pela vida de seus filhos, como Moisés foi preservado da morte. Os pais de Moisés, pela fé em Deus, descumpriram as ordens do rei e esconderam o bebê em casa. Hebreus capítulo 11 e o versículo 23. Por mais um milagre de Deus, o nenê Moisés continuou sendo criado pela própria mãe. Êxodo capítulo 2 e o versículo 3 ao 10. Em terceiro, a mãe de Moisés. Êxodo capítulo 6 e o versículo 20. Joquebede aproveitou cada minuto que passou ao lado do seu filho para ensiná-lo acerca da sua palavra, do seu povo, do pecado, das promessas divinas e da fé no Criador. Sem dúvida, é um exemplo a ser seguido. Em quarto lugar, a filha de Faraó. Êxodo, capítulo 2, versículos 5 e o 6. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio Nilo e teve uma grande surpresa. Havia ali um cesto com um bebê. Não sabemos como, mas Deus tocou no coração da filha de Faraó para que adotasse um menino hebreu. Certamente, a princesa sabia das ordens do seu pai contra os israelitas. Porém, operando o Senhor, quem impedirá? Isaías capítulo 43 e o versículo 13. Deus, em sua bondade, usou a filha de Faraó para que encontrasse alguém a fim de criar o bebê Moisés. Tal pessoa foi justamente Joquebede, a mãe de Moisés. Êxodo capítulo 2 e o versículo 9. Há uma recompensa para os pais piedosos e obedientes. Você tem ensinado a palavra de Deus aos seus filhos? Então, persevere em conduzi-los no caminho correto. Provérbios, capítulo 22, e o versículo 6. Terceiro tópico: o zelo precipitado de Moisés e sua fuga. Êxodo, capítulo 2, do versículo 11 ao 22. Em primeiro, Moisés é levado ao palácio. Êxodo capítulo 2 e o versículo 10. Apesar de ter sido adotado pela filha de Faraó, Moisés foi criado por sua mãe. Não sabemos quanto tempo ele ficou na casa de seus pais, porém, em determinado tempo, o menino foi levado para o palácio. Deus cuidou de Moisés em cada etapa de sua vida. Ele também tem cuidado de você. Todos os acontecimentos em sua vida são parte do plano do Senhor. Não desanime. Deve ter sido difícil para Moisés deixar a casa de seus pais. Entretanto, no tempo certo, ele o fez. Em segundo, o preparo de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 9 e o 10. Moisés passou sua juventude no palácio real. Como filho de uma princesa egípcia, ele frequentou as mais renomadas universidades egípcias, inclusive a de On. Atos, capítulo 7, versículo 22, e Gênesis, capítulo 41,
e o versículo 45. O Egito era então uma potência mundial. Na educação superior egípcia constavam, conforme a história e as descobertas arqueológicas, administração, arquitetura, matemática, astronomia, engenharia e etc. Esse conhecimento adquirido por Moisés e empregado com sabedoria foi-lhe muito útil em sua missão posterior de libertador, condutor, escritor e legislador na longa jornada conduzindo Israel no deserto para a terra de Canaã. Deus pode utilizar nossas habilidades adquiridas em benefício de sua obra. Em terceiro, a fuga de Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 22. Moisés foi criado como egípcio, porém ele sabia que era hebreu. Estava no Egito, mas não pertencia àquele lugar. Certo dia, ao ver um egípcio maltratando um israelita, Moisés tomou as dores do seu povo e resolveu defender um de seus irmãos. Moisés acabou matando um homem e enterrando o corpo na areia. Ele queria libertar seu povo pela força humana, mas a libertação viria pelo poder divino e sobrenatural, para que ninguém dissesse: nós fizemos, nós conseguimos. Moisés, assim como os demais hebreus, precisava ver e saber que fora o Senhor que os libertara. Quem nos libertou da escravidão do pecado? Deus. Somente Ele poderia quebrar o terrível jugo do pecado que estava sobre nós. Não demorou muito para Faraó descobrir que Moisés matara um egípcio. Ele deveria ser preso e morto. Então, com medo, fugiu para Midian. Êxodo capítulo 2 e o versículo 15. Ali foi convidado para a casa de Jetro, um sacerdote. Moisés casou-se com uma das filhas de Jetro e constituiu uma família, longe da casa de seus pais e do seu povo. Teve que ir para um lugar desconhecido e tornou-se um estrangeiro. Mas tudo fazia parte do plano de Deus. Em Midian, Moisés pôde comprovar o cuidado providente do Senhor por ele. Talvez você tenha que ir também para um lugar distante. Todavia, não tenha medo. Deus está com você. Pode ser parte do treinamento do Senhor em sua vida. Conclusão. Ao estudar os primeiros anos da vida de Moisés, vemos que o Senhor tem um plano definido para cada filho seu. É nosso dever obedecer a Deus, mesmo com nossas imperfeições, assim como fez Moisés. Conseguimos fazer isso pela poderosa presença em nós do Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Atos capítulo 5 e o versículo 32. Reflexão. Moisés, assim como os demais hebreus, precisava ver e saber que fora o Senhor quem os libertara. Comentário de Antônio Gilberto. Assim, nós finalizamos mais um podcast Lições Bíblicas Dominical. Espero que tenha sido de grande ajuda para a sua vida espiritual. Deixe o seu comentário falando a respeito desse nosso quadro, se você está gostando, o que você tem aprendido. Assim estaremos respondendo cada um conforme o seu comentário. Contamos com a sua audiência no próximo domingo e que Deus vos abençoe. Primeiramente eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.